canal Educador Espírita apresenta mais um texto em sua série Vídeo-Artigos. Tema: Espíritas e Registros Demográficos. Autor: Marco Milani. Na edição de janeiro de 1869 da Revista Espírita, Allan Kardec discorre sobre a relevância de se conhecer a difusão das ideias espíritas pelo mundo. Diante da impossibilidade de se realizar um levantamento preciso, poder-se-ia estimar o avanço do Espiritismo pela quantidade de pessoas que aceitavam os respectivos princípios doutrinários. Sem desconsiderar o grande número de simpatizantes, Kardec destaca a participação fundamental dos espíritas confessos, os quais aceitam o Espiritismo com conhecimento de causa, após estudá-lo. Baseando-se em 10.000 observações obtidas da lista de assinantes da Revista Espírita e das correspondências recebidas localmente e de vários países, Kardec realizou interessante estimativa. Com relação à nacionalidade do adepto, haveria espíritas em todos os países mais desenvolvidos da Europa e da América. A França contaria com cerca de 600.000 espíritas e o restante da Europa com mais 400.000. No mundo, Kardec estimou 6 ou 7 milhões. Adotando-se como referência a população da França no final do século XIX, em cerca de 38 milhões de habitantes, os espíritas franceses representariam 1,6% do total e caracterizam esse país como principal difusor do espiritismo. Os demais países com maior representatividade de adeptos seriam, pela ordem, Itália, Espanha, Rússia, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Suécia, Dinamarca, Grécia e Suíça. Em relação ao sexo, 70% dos adeptos seriam homens e 30% mulheres. A faixa etária média encontrava-se entre 20 e 30 anos, mas contava com adeptos de até 80 anos. A classificação pelo grau de instrução considerava 30% de adeptos com instrução cuidada, 30% de simples letrados, 20% de instrução superior, 20% de semiletrados, 6% de iletrados e 4% de sábios oficiais. De maneira peculiar, Kardec trata a questão religiosa como sendo o vínculo das ideias institucionalizadas do adepto em sua crença, apontando que 50% da amostra provinha de católicos romanos, livre-pensadores e não ligados ao dogma religioso. Católicos gregos representavam 15%, judeus eram 10%, protestantes liberais eram 10%, católicos ligados aos dogmas eram 10%, protestantes ortodoxos eram 3% e muçulmanos representavam 2%. Sobre o perfil econômico, os adeptos foram assim distribuídos: 60% com renda média, 20% com renda média alta, 15% em estado de pobreza e 5% ricos. Registrou-se ainda os postos militares e as profissões mais frequentes ocupados pelos espíritas. Tenentes, médicos homeopatas e engenheiros destacaram-se nesse sentido. De posse desses dados, Kardec teceu, no final de seu texto, pertinentes comentários analíticos sobre o perfil do espírita e sobre a evolução e as características da divulgação doutrinária, sinalizando o quão relevante se torna conhecer as informações sobre os adeptos. Passados pouco mais de 150 anos, podemos conhecer como as ideias espíritas se difundiram no Brasil e no mundo por diferentes ângulos e fontes. Porém, em todos eles são necessários o uso de dados, sejam qualitativos ou quantitativos, para se promover qualquer análise a respeito. Com relação às informações sobre o perfil religioso da população, o acompanhamento histórico tem mostrado a dinâmica cultural e a influência dos grupos organizados, conforme o aumento de representatividade dos respectivos adeptos. No Brasil, o primeiro levantamento demográfico oficial ocorreu em 1872, e com relação às informações sobre o perfil religioso, o domínio do catolicismo fez com que a única informação registrada fosse a quantidade da população católica e não católica. Com o aumento de representatividade de outras denominações, os registros considerados em censos posteriores já admitiam grupos específicos. Em 1940, os 7 grupos considerados foram católicos romanos, protestantes, ortodoxos,
positivistas, israelitas, outras religiões e sem religião. Somente no censo de 1960 foi incluída a denominação espírita e constou como o terceiro grupo mais representativo, com 1,4% do total da população, mas bem distante da participação de católicos, 93,1%, e inferior à participação de protestantes, 4%. Ressalva-se que essa denominação espírita, no censo de 1960, também agrupava, além dos espíritas propriamente ditos, adeptos de outras filosofias e religiões com práticas mediúnicas. Esse fato espelha a confusão semântica existente e as próprias denominações religiosas pressionaram por um maior detalhamento, como o ocorrido no censo de 1980, em que especificaram-se alguns grupos, como o espírita kardecista. Nos registros censitários de 2000 e 2010, o grupo espírita foi tratado sem adjetivações, diferenciando-se de denominações de matriz afro-brasileiras, Umbanda e Candomblé. Nota-se o aumento de participação da população espírita para 2,1% do total em 2010. Ainda que alguns adeptos isoladamente não considerem importante serem reconhecidos como espíritas para fins censitários, ou mesmo discordem do método de coleta de dados praticado pelo órgão oficial responsável, o dimensionamento da população que se declara espírita é relevante para diferentes finalidades. Estudos demográficos e outros relacionados em diferentes áreas do conhecimento que trabalhem com a dinâmica populacional são exemplos de aplicação, além desses dados favorecerem o planejamento de ações das próprias instituições espíritas. Muitos outros adeptos, sabendo que o espiritismo é uma religião no sentido filosófico, como Kardec afirmou, não possuem qualquer restrição em autodeclararem-se espírita ao recenseador. Se assim é, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. Sessão anual comemorativa dos mortos, discurso de abertura pelo Sr. Allan Kardec, Revista Espírita, dezembro de 1868. Para o censo de 2022, serão utilizados dois tipos de questionário para a coleta de dados, o básico com 26 e o completo com 77 perguntas. O item religião consta somente do questionário completo e, segundo o IBGE, prevê-se que apenas 10% do total de domicílios visitados seja selecionado para responder esse tipo de questionário. A distribuição da população por grupo religioso será, portanto, estimada estatisticamente. Nesse sentido, reafirma-se a relevância do espírita autodeclarar-se como tal, favorecendo o dimensionamento e análises sobre a representatividade do espiritismo na população. Este texto foi publicado na revista Dirigente Espírita, edição 191, setembro e outubro de 2022, páginas 10 a 12, e também está disponível no blog Educador Espírita.